Exutes, Escola de Teologia do Espírito Santo, presente em todo o país, com 120 polos de estudo em igrejas no Brasil e Estados Unidos e mais de 1.800 alunos em todo o mundo. Vantagens de ser um aluno Exutes: apostilas divididas em unidades para simplificar o estudo, avaliação online sem limite de tempo, monitoria acadêmica para retirada de dúvidas. Confira nossos cursos: Básico em Teologia, Superior Livre em Teologia, Pós-Superior Livre em Teologia, Exame de Conhecimento Teológico destinados a pastores. Matricule-se em um de nossos cursos e seja um líder preparado. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos do nosso curso de Teologia. Estamos no módulo Teologia Sistemática 2. Vimos 1, agora estamos no 2. E nesse segundo vídeo, aula, na nossa primeira unidade, que falamos sobre o homem, a antropologia, a origem do homem. Certo? Então é importante a gente entender sobre a unidade da raça humana, porque até mesmo que há quem ensine que toda espécie da raça humana teve diversas origens, né? Mas a Bíblia nos ensina que tanto a origem como a natureza do homem parte de um só casal, né? E também constitui uma só espécie, certo? A Bíblia diz em Gênesis 1, versos 26 e 27, diz que Deus, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre toda espécie de que rasteja sobre a terra, certo? O versos 28 diz: Deus lhes abençoou: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei toda a terra, e sujeitai-vos sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse texto está indicando a criação de Deus e a ordem da multiplicação da raça. No verso 7 do capítulo 2, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou sobre as narinas de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos vários textos que vai mostrar e apontar como a origem da humanidade na raça humana. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 8, também fala sobre a criação, essa criação. Então Deus fez o homem conforme a sua imagem, a imagem dele o criou. Não é a questão física, né, mas pode ser a sua constituição. Também da mulher. Deus tomou o homem, fez com que ele dormisse, segundo o testemunho bíblico, e daí tomou a costela dele e formou a mulher, né? A Bíblia não diz que Deus fez o homem, a mulher, do pó da terra como fez o homem, mas fez do homem a mulher, certo? Mas, claro, entendemos que a natureza, a transferência genética é a mesma. Então, a mulher também vai voltar ao pó quando morrer, certo? Deus também não soprou sobre suas narinas, como fez ao homem, não fez com a mulher. Contudo, da mesma forma, né, entende-se que o fôlego da vida também veio por questões
genética, né? E assim começa-se todo o processo de reprodução do ser humano, sendo que o homem agora vai se unir à mulher, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á aqui sexualmente a sua mulher, e serão os dois uma só carne, certo? Então, para comprovar essas asserções, nós temos os seguintes: os argumentos bíblicos. Nós temos como nessa verdade, né, que serve de base até mesmo o ensino do apóstolo Paulo lá no discurso lá em Atenas, né, falando sobre a criação da toda a raça humana, né, que tanto na questão fraternal, como também como ele escreve aos Romanos, capítulo 5, versos 12 e 19, por exemplo, falando sobre a primeira transgressão sendo de origem do primeiro casal. Com isso, subentende que o primeiro casal foram responsáveis realmente pela transgressão do pecado sobre a humanidade. Mas isso é um assunto de martologia. Mas aqui é o apoiando a toda a raça humana vindo de um só casal. Já os argumentos extra-bíblicos, as suas afirmações são plenamente corroboradas pelos fatos extraídos na história e na ciência. Na história e na ciência. Na história, até o ponto onde a história das nações e das tribos dos hemisférios da Terra são conhecidas, a evidência indica que há uma origem comum à raça humana na Ásia Central, por exemplo. Isto é, toda a raça proveio da Ásia Central. É conhecido que as nações europeias vieram em ondas migratórias daquela parte do mundo. Aí vem o argumento fisiológico, ou a fisiologia. A fisiologia comparativa aponta uma origem comum de todas as linguagens mais importantes, a Mesopotâmia. E não há evidência de que os ramos linguísticos menos importantes tenham origem diferente. O argumento da psicologia. A existência das características mentais e morais comuns de todas as famílias da humanidade é mais fácil de explicar pela teoria da origem comum. É o que diz a psicologia. É provável que alguns mitos comuns em muitas nações tenham passado de geração em geração desde os tempos quando as famílias da Terra ainda não se havia separado. O argumento da fisiologia diz que a fisiologia atesta que todas as raças são fecundas quando cruzadas, têm a mesma temperatura corporal, têm a média de pulsações iguais, têm a mesma susceptibilidade a doenças, o que não acontece com os animais, certo? Enfim, estão todos de comum acordo, aliás, estão todas explicando ou mostrando as suas origens, mas o mais interessante é que todos eles apontam para um mesmo local, uma mesma localidade, certo? É importante isso. Todos apontam ali para o Golfo Pérsico, na Mesopotâmia, né, onde a Bíblia indica de fato o Jardim do Éden naquela região ali, coisa que ninguém já encontrou porque Deus a escondeu, certo? Ok? Vamos trabalhar agora na constituição do homem. Considerando a natureza do homem do ponto de vista teológico, dois assuntos nos interessam bastante: é a constituição psicológica e sua constituição moral. A constituição psicológica do homem, todos concordam que o homem tem duas naturezas: a natureza material e a natureza imaterial. A material é o seu corpo, a imaterial é a alma e o espírito. São essas duas naturezas do homem. A pergunta que surge é se o homem é um ser de natureza dupla ou tripla.
A alma e o espírito são a mesma coisa? Ou devemos fazer distinção entre eles? Os que dizem que os dois são a mesma coisa chamam-se dicotomistas. Os que fazem distinção da natureza entre alma e espírito são tricotomistas. A teoria dicotomista, para esta, a parte material do homem é biblicamente considerada de dois pontos de vista e por isso recebe dois nomes. Como vida individual e côncia, capaz de possuir e animar o organismo físico, recebe o nome de alma, enquanto olhada como um agente racional e moral, sujeito à habilitação e influência de Deus, recebe o nome de espírito. O espírito é a natureza do homem capaz de olhar para Deus e de receber e manifestar o Espírito Santo. Ou seja, é a parte que se comunica com Deus, é a parte que tem esse contato, essa ligação com Deus. O que tinha foi ali no Éden, que foi morto por causa do pecado, e a Bíblia diz que houve a morte ali no pecado, ou seja, a parte que se comunicava com Deus foi quebrada, foi separada de Deus, e o homem agora não tinha mais essa comunicação com Deus, porque foi quebrado pelo pecado, certo? Isso é o que explica os dicotomistas, né? A alma é a natureza do homem, olhando para a terra e relacionando com o mundo dos sentidos, é chamado de alma, certo? Ou seja, é a sede de emoções, é aonde guardamos os nossos sentimentos, aonde raciocinamos, aonde temos o poder da escolha, né? Segundo os que creem no livre-arbítrio, né? Creem dessa maneira. Os que não creem, que são maioria são dicotomistas, nós não temos esse poder de escolha, porque vivemos sobre um decreto de Deus, ou os decretos de Deus, ok? Então vamos aos argumentos, certo? A criação do homem. Deus soprou o homem em si um princípio, ou seja, um só princípio, a alma vivente. Gênesis 2:7. O uso intercambiável dos termos alma e espírito no Velho Testamento, como Gênesis lá em 41 versos 8, Salmo 42:6, e no Novo Testamento lá em João 12, 27, 13, 21, Mateus 28, 20, 28, também 27, 50, Lucas 8, 55. São textos que você vai conferir, todos eles aí, como diz a palavra de Deus, o termo dessa alma e espírito. Tanto o espírito como a alma são atributos aos homens e aos animais. Eclesiastes 3, 2, 21, Apocalipse 16, 3. É irracional, enquanto o do homem é racional, é imortal, certo? Tem que ver essa questão, diferencia o próprio contexto da palavra de Deus. Atribui-se a alma a Deus, lá em Amós 6, 8. Jeová jurou por si mesmo e por sua alma. Jeremias 9, Hebreus 10, 38. A morte é descrita como sendo a entrega do Espírito. Salmo 31, 5, Lucas 23, 46, Atos 7, 59. E da alma, Gênesis 35, 18, Apocalipse 6, 9. As passagens onde se diz que o corpo e a alma constituem o homem todo é Mateus 10, 28, Romanos 8, 10, 1 Coríntios 5, 5. Perder a alma é perder tudo, lá em Mateus 16, 26, Marcos 8, 36 e 37. Além disso, a nossa consciência testifica que só há dois elementos em nossa natureza. Distinguimos apenas uma parte material e uma imaterial, certo? Esses são os argumentos dos tricotomistas, aliás, dos dicotomistas, né, que acreditam que alma e espírito constituem só em um só
em uma só coisa, certo? É um só elemento aí. Então, para os dicotomistas, usando esses textos, e você mesmo vai fazer uma análise ao ler todos esses textos, se de fato há uma separação ou não, ou o contexto fala de outras coisas, ou se são de fato sinônimos, ou dependendo do contexto, pode-se atribuir a mais elementos, certo? A teoria tricotomista, né, diz que o homem tem 3 elementos distintos, ou seja, o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a parte material da nossa constituição. A alma é o princípio da vida animal do homem, certo? E a sede de sua personalidade, dos seus poderes e faculdades superiores, como seja, a razão, a consciência moral, o livre-arbítrio, a capacidade que diferenciam o homem dos animais e o fazem um ser responsável e imortal. O espírito é a parte que se comunica com Deus. Esta está separada ou morta por causa do pecado e não se comunica com Deus. Lá em Efésios 2, de 1 a 3, nos mostra essa verdade. E é o espírito que é vivificado mediante o crer na palavra de Deus. Certo? Entenderam? Tricotomista e dicotomista. Dicotomista, meus irmãos, há 2 partes, sendo que alma, corpo, alma e espíritos. Corpo é uma coisa, alma e espírito sendo a mesma coisa. Corpo a parte física, alma e espírito a parte material, são os dicotomistas, ok? Dependendo do ângulo que você vai ver, então defende que alma e espírito são a mesma coisa. Tricotomista, o tricotomista crê que alma e espírito são distintos, são diferentes, certo? E também tem os seus argumentos para designar esta verdade tricotomista como proferem. Por exemplo, eles argumentam o seguinte: a criação do homem. Há 3 verbos usados pelo Espírito Santo para descrever a criação do homem: formar, fazer e criar. Gênesis 2:7, Gênesis 1:26 e Gênesis 1:27 e 2:7. Certo? Formou o homem do pó da terra. Essas palavras se referem ao corpo do homem que veio da terra. É material, inevitavelmente, que vai voltar para a terra. É o material que vai voltar para a terra. Façamos o homem a nossa imagem, diz respeito à alma, segundo os tricotomistas. A narrativa diz que tanto o homem quanto o animal são alma vivente. O animal, porém, é criado da terra e do mar. O homem foi criado pelo sopro de vida, o espírito, o sopro de Deus. Há semelhança entre o homem e o animal por causa desse elemento que eles têm em comum. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, à sua imagem. Deus é um ser triuno. Portanto, o homem foi feito à sua imagem, também é um ser triuno. O verbo criar refere-se ao espírito. É uma coisa nova, indicada pelo verbo hebraico barar. Confere então lá em Isaías 43:7. A maneira como foi criado essa parte material do homem é diferente dos animais. No animal, a alma relaciona-se com a terra, mas no homem é sopro divino. É o elemento que só o homem possui e que o habilita a ter comunhão com Deus. Em Romanos 8:16, Lucas 1:46. É o Espírito quem constitui um ser moral e imortal, conforme Apocalipse 2:7. O homem foi feito de 2 elementos, o corporal e o espiritual. Mas quando Deus introduziu o espírito no invólucro da terra, a combinação de 2 elementos produziu um terceiro. E o homem se tornou uma alma vivente, visto que a comunicação direta entre a carne e o espírito é impossível. É preciso que haja um meio pela qual se faça a relação. Este meio é a alma.
Uma vez unidas, a alma e o espírito nunca se separarão. Eles se constituem um princípio pessoal. Contudo, com o pecado houve a separação, a morte do espírito. Devemos entender isso, que essa parte foi a que foi morta. Quando Deus disse que certamente eles morreriam, Deus estava falando dessa parte comunicativa. E nós vemos na narrativa de Gênesis que perdeu-se a comunicação direta com Deus. E o homem se escondeu, porque agora Deus estava procurando ele. Foi o pecado que fez a barreira e a separação. As passagens bíblicas para os tricotomistas não negam que as palavras alma e espírito sejam usadas como sinônimos designadores na parte material do homem, mas tudo conforme o seu contexto. O seu ponto de apoio são as passagens onde uma palavra não pode substituir outra. Deuteronômio 6,5, Hebreus 4,12, que, como diz os dicotonistas, eles argumentam nessas passagens que esse ferimento é dentro da alma mesmo, ou entre ela e tudo que seja prejudicial. Isso não satisfaz a essa interpretação, porque os três elementos do homem estão claros nesse verso, que são distintos. Outra passagem é Tessalonicenses 5,23. Os dicotonistas negam que enumerem nessa passagem as partes que constituem a natureza humana. E em apoio dessa negação, citam Mateus 12,30. Para eles, aí está apenas a natureza humana com suas relações ou funções diferentes, e não três elementos distintos. Nós afirmamos que essa interpretação está errada. O que Paulo fez naqueles textos é exatamente enumerar os elementos do homem. Seria impróprio fazer distinção de relações, caso não houvesse atrás daquelas relações um elemento distinto. O corpo relacionava-se com os sentidos, a alma consigo mesmo e o espírito com Deus. Isso temos apoio em Lucas capítulo 1, versos 46 e 47. O espírito age no corpo através da alma, rotando-se os tempos dos verbos. Consideremos 1 Coríntios capítulo 15, 44, verso 46, nesse passo. Aparecem dois adjetivos, o psíquico, derivado da palavra psique, no grego, alma, e pneumaticos, derivado de pneuma, espírito. Esses adjetivos são usados com sentidos diferentes. Logo, os substantivos aqui, que lhe deram origem, também são distintos. Com auxílio de outros trechos, pode-se dizer que afirmar que não há diferença entre alma e espírito é o mesmo que afirmar que não há diferença entre o corpo mortal e o corpo ressurreto. Né? Os textos de Mateus 22:30, de 1 Coríntios 15:50. O elemento mais notável da vida presente é a alma. Porém, na vida será o espírito além morte. Em 1 Coríntios 2, 13 e 15 fala sobre isso. Vamos notar também, igualmente, aos lugares onde o grego empregado, psíquicos, vem traduzindo como animal. Já o sensual de Judas 9, por exemplo, também vem falando sobre esse termo. Bem como os lugares onde se emprega pneumáticos. Lá em Efésios 1:13 e 1 Pedro 2:5, usa a palavra pneumáticos, como dizem alguns. Notem-se que os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12:1, nestes textos, as palavras discutidas não são intercambiáveis. Elas não podem ser trocadas, não podem ser sinônimos. Portanto, concluímos que quando a Bíblia se torna técnica, especificam
representando tanto na representação do homem, como tendo 3 elementos distintos, e, em sua maioria, recusa como 2 homens. Mas os textos estão aí, pode-se fazer exegeses para que você abrace, ou seja, dicotomista, ou seja, tricotomista, ok? O termo espírito é usado em referência a Deus e aos anjos, certo? Apenas em Eclesiastes que dá-se uma ideia por causa da dúvida do homem, do narrador, lá que no versículo 18, né, pede uma resposta sobre esse assunto. É uma dúvida humana, certo? Não está dizendo que o animal tem espírito, né? Porque tem que se fazer uma exegese antes de qualquer pronunciamento, como se algo fosse um fato, uma verdade. Tem que se fazer o contexto para que não caia no erro como muitos. E isso, o versículo 18 nos confirma isso, certo? Porque ali o homem estava interpretando, estava mostrando como era o seu ponto de vista descrente. É como o sol parou. Por exemplo, a gente sabe que o sol não parou, o sol está parado, certo? Então é o ponto de vista do homem naquele momento. Não está falando de um princípio, de uma verdade divina. Está falando ali do ponto de vista dele, era a forma como ele via a questão, né, da questão do animal. Então depois ele viu o seu erro e o enveredou pelo caminho direito. Lá em Eclesiastes 2,7 já resume tudo quando Deus fala com ele, certo? Então, se houvesse muitas passagens onde o espírito se aplicasse em animal, o argumento dicotomista seria razoável. Mas o fato é que não há. Não há. A diferença de função na parte imaterial do homem, reconhecida pelos próprios dicotomistas, testifica que esta parte compõe-se de 2 elementos diversos. Dizer que que são apenas faculdades da mesma substância, isso não é suficiente nem convincente, certo? Contudo, tem que se estudar bem as 2 teorias, né? E chegaram à conclusão: você é dicotomista ou tricotomista. Contudo, não influi isso em sua salvação eterna, ok? Concluímos, pois, que o homem é um ser triuno e que quando os autores sacros queriam salientar a distinção que há entre os 2 elementos, usavam palavras apropriadas. Se não é assim, neste caso, as palavras são intercambiáveis, certo? Podem ser trocadas. Nesta questão, devemos evitar 2 extremos. Um que diz haver 3 naturezas diferentes, que os 3 podem subsistir separadamente e que a alma pode desaparecer, embora permaneça o espírito. Outro que afirma serem a alma e o espírito essencialmente sinônimo. Ok? Então, meus irmãos, vamos parar nessa parte do vídeo e vamos dar continuidade no 3º vídeo sobre a constituição moral do homem. Ok? Até lá.